Existem amores que nascem do impossível. Amores que atravessam o tempo, as cicatrizes, as correntes que um dia prenderam não só o corpo, mas a alma. Esta é a história de Joana, uma mulher que foi escrava, depois livre, e que amou os 2 filhos do homem que um dia a possuiu como propriedade. Um triângulo amoroso que a sociedade jamais aceitaria, uma escolha que mudaria tudo, e uma verdade que ninguém esperava. Se você gosta de histórias reais, profundas e emocionantes, você está no lugar certo. Fica comigo até o final. Essa história vai te tocar de um jeito que você não imagina. Maranhão, 1855. O sol batia forte nas plantações de algodão da fazenda Santa Cruz. O cheiro de terra molhada, misturado ao suor dos corpos, que trabalhavam desde o amanhecer. Entre eles, uma menina de olhos grandes e mãos pequenas demais para carregar o peso que lhe era imposto. Seu nome era Joana. Ela tinha apenas 7 anos quando foi separada da mãe e vendida para a família Albuquerque. O senhor Antônio Albuquerque era um homem de posses, fazendeiro respeitado, católico devoto, pai de 2 filhos. Rodrigo, o mais velho, sério e calculista, e Alberto, o caçula, sensível e sonhador. Joana cresceu naquela casa. Cresceu servindo. Cresceu calada. Aprendeu a abaixar a cabeça, a não olhar nos olhos, a existir sem fazer barulho. Mas Joana também observava. Observava assim a Beatriz, esposa do Senhor. Uma mulher de gestos delicados e voz suave, mas de saúde frágil. Observava os meninos crescerem, Rodrigo sempre distante, e Alberto que às vezes lhe sorria quando ninguém via. E observava, acima de tudo, que liberdade era algo que existia, mas não para ela. Até o dia em que tudo mudou. Joana tinha 25 anos quando aconteceu. Era uma tarde abafada de março. Assim, a Beatriz estava no quarto, bordando perto da janela, quando começou a tossir. Primeiro, uma tosse leve, depois mais forte. E então ela desabou, o corpo tremendo, os lábios roxos, os olhos revirados. As outras escravas gritaram, chamaram o Senhor, correram sem saber o que fazer. Mas Joana não correu, Joana agiu. Ela havia visto, anos antes, uma parteira salvar uma criança engasgada. Guardara aquele gesto na memória como quem guarda um tesouro escondido. Joana virou assim de lado, bateu firme nas costas, colocou os dedos na garganta dela e puxou algo que estava obstruindo a passagem de ar. Um pedaço de tecido. Assim havia engolido sem querer, enquanto mordia a linha do bordado. Beatriz voltou a respirar, fraca, mas viva. O senhor Antônio entrou correndo no quarto, os filhos atrás dele. Viram a esposa deitada no chão, respirando. E viram Joana, de joelhos, as mãos ainda trêmulas. Rodrigo olhou para ela com algo que Joana não soube identificar. Alberto segurou a mão da mãe e sussurrou, obrigado. Mas foi o Senhor quem falou, a voz grave e trêmula. Você salvou minha esposa, Joana. Ela não respondeu, apenas abaixou a cabeça. Eu lhe devo mais do que posso pagar. 2 semanas depois, o senhor Antônio chamou Joana à sala principal. Na presença de um tabelião, ele assinou um documento. A carta de alforria. Joana estava livre. Ela olhou para aquele papel. Não chorou, não sorriu, apenas respirou, pela primeira vez na vida, como uma pessoa livre. Mas a liberdade, Joana logo descobriria, não apaga o passado. E o passado tem o hábito de voltar. Joana deixou a fazenda Santa Cruz, levou consigo apenas a roupa do corpo, a carta de alforria e uma pequena bolsa de moedas que assim a Beatriz lhe dera como presente. Ela foi para São Luís, a capital. Alugou um quartinho nos fundos de uma casa de família e começou a costurar. Joana tinha mãos hábeis. Aprendera na fazenda, costurando roupas para os senhores. Agora costurava para si, para sua liberdade, para seu futuro. Os primeiros meses foram duros. Havia noites em que ela passava fome. Noites em que olhava para a carta de alforria e se perguntava, isso é liberdade? Mas Joana não desistiu. Ela aceitava qualquer trabalho. Costurava vestidos, consertava rasgos, bordava enxovais. E aos poucos, as mulheres da cidade começaram a falar dela. Aquela costureira é boa. Ela faz um trabalho delicado. Eu ouvi dizer que ela foi escrava, mas agora é livre.
O nome de Joana começou a circular, e com ele seu valor. 3 anos depois, Joana tinha sua própria oficina. Pequena, mas dela. Ela empregava 2 ajudantes. Recebia encomendas de famílias abastadas. Vestia-se com dignidade. Andava de cabeça erguida. Joana não era mais a menina de mãos pequenas que carregava fardos. Ela era uma mulher respeitada, mas havia algo em seus olhos. Algo que nunca se apagou completamente. A sombra de quem conheceu a prisão. Se você está sentindo a força dessa história, se inscreve no canal. Aqui, a gente conta histórias que tocam a alma. E essa está só começando. 1802, 7 anos após sua alforria. Joana estava em sua oficina, ajustando o vestido de uma cliente, quando ouviu a sineta da porta tocar. Ela ergueu os olhos e sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Na porta estava Rodrigo Albuquerque, o filho mais velho do senhor Antônio. Ele estava diferente, mais alto, mais largo, o rosto marcado pelos anos, mas os olhos, os mesmos olhos sérios que ela conhecia. Joana sentiu o coração disparar, não de paixão, de medo. Medo do passado, medo de voltar a ser aquela menina. Rodrigo tirou o chapéu. Joana, ele disse, a voz grave, mas hesitante. Ela não respondeu de imediato, apenas o encarou. Posso entrar? Ele perguntou. Ela assentiu devagar. Rodrigo entrou, olhou ao redor. Viu os tecidos, as costuras, o trabalho. Você construiu tudo isso, ele disse. E havia algo na voz dele, admiração, respeito. Construí, Joana respondeu firme. Ele se aproximou. Eu vim porque meu pai faleceu há 2 meses. Joana sentiu algo apertar no peito. Não era tristeza, era alívio. Culpa por sentir alívio. Sinto muito, ela disse, porque era o que se esperava. Rodrigo balançou a cabeça. Ele sempre falou de você. Sempre disse que você foi a pessoa mais corajosa que conheceu. Joana não respondeu. Rodrigo deu um passo à frente. Eu vim aqui porque nunca te esqueci, Joana. Ela o encarou. O quê? Eu nunca te esqueci, desde aquele dia. Desde que você salvou minha mãe. Desde que partiu. Eu precisava te ver de novo. Joana sentiu algo estranho. Raiva, confusão. Rodrigo, ela começou. Mas ele a interrompeu. Eu sei que é estranho, eu sei que é impossível, mas eu não consigo parar de pensar em você. E antes que Joana pudesse responder, a sineta da porta tocou novamente. Ela olhou e sentiu o mundo parar pela 2ª vez naquele dia. Porque quem entrou foi Alberto, o filho mais novo, o menino que sorria para ela quando ninguém via, agora um homem. E ele olhou para Joana com os mesmos olhos que Rodrigo, olhos que diziam, eu também vim por você. 2 homens, 2 irmãos, os filhos do homem que a possuiu como escrava, e ambos dizendo que a amavam. Joana estava no centro de algo impossível. E o pior é que ela sentiu algo que não deveria sentir. Mas o que você faria? Se o passado voltasse, não como dor, mas como desejo. Os 3 ficaram em silêncio. Rodrigo olhou para Alberto, Alberto olhou para Rodrigo, e Joana olhou para os 2. O que você está fazendo aqui? Rodrigo perguntou ao irmão, a voz tensa. Eu poderia te perguntar a mesma coisa. Alberto respondeu calmo, mas firme. Joana deu um passo atrás. Esperem, vocês 2 vieram aqui por mim? Rodrigo assentiu. Alberto também. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Isso não faz sentido, ela murmurou. Rodrigo se aproximou. Faz sim, Joana. Eu vim porque preciso te dizer algo que guardei por anos. Eu te admiro, te respeito e eu te amo. Alberto se adiantou. Rodrigo, você não pode... Posso sim, Rodrigo cortou, a voz alta. Eu sou mais velho. Eu a conheci primeiro. Eu tenho o direito de... Direito? Alberto interrompeu incrédulo. Você acha que tem direito sobre ela? Joana ergueu a mão. Parem! Os 2 se calaram. Ela respirou fundo. Vocês 2 precisam sair. Agora. Joana! Rodrigo começou. Agora! Ela gritou, e a voz ecoou na pequena oficina. Os 2 irmãos se entreolharam e saíram. Joana desabou na cadeira, as mãos tremendo, o coração acelerado. E uma única pergunta martelando na cabeça. O que está acontecendo comigo? Nos dias seguintes, Rodrigo voltou. Ele apareceu na oficina trazendo flores. Eu não vim para te pressionar, ele disse. Vim para te conhecer, a mulher que você se tornou. Joana o recebeu, com cautela, com desconfiança. Mas Rodrigo era diferente do que ela lembrava. Ele falava com respeito, perguntava sobre seu trabalho.
Ouvia suas histórias. E aos poucos, Joana começou a vê-lo. Não como o filho do Senhor, mas como um homem. Um homem que a olhava com admiração. Mas então Alberto também voltou. Ele não trouxe flores, trouxe livros. Eu sei que você aprendeu a ler, ele disse sorrindo. Pensei que gostaria desses. Joana pegou os livros, poesia, literatura, e sentiu algo aquecer no peito. Alberto era gentil, sensível. Ele falava de sonhos, de liberdade, de um mundo diferente. E Joana se viu sorrindo com ele. Semanas se passaram. Rodrigo a convidava para caminhadas à beira do rio. Alberto a convidava para conversas sob as estrelas. E Joana se viu dividida, porque com Rodrigo ela se sentia segura, protegida. Ele era firme, decidido, um homem que poderia lhe dar estabilidade. Mas com Alberto ela se sentia viva, compreendida. Ele a fazia rir, sonhar, esquecer quem ela foi. E pela primeira vez na vida, Joana se permitiu sentir. Sentir desejo, sentir paixão, sentir amor. Mas ela sabia que aquilo não poderia durar, porque a sociedade estava observando. E a sociedade não perdoava. Se você está preso nessa história, se inscreve no canal, porque o que vem agora vai mexer com você de um jeito que você não imagina. São Luís era uma cidade pequena, e cidades pequenas falam. As mulheres que encomendavam vestidos com Joana começaram a olhá-la de forma diferente. Eu ouvi dizer que ela está sendo cortejada pelos filhos do falecido Antônio Albuquerque. Pelos dois. Uma ex-escrava com os filhos do senhor que a possuiu. Isso é uma vergonha. Isso é um escândalo. Os comentários chegaram aos ouvidos de Joana. Ela sentia os olhares nas ruas, os sussurros nas esquinas, e percebeu que nunca seria realmente livre, não enquanto a cor de sua pele e sua história carregassem o peso que carregavam. Uma tarde, enquanto costurava, Rodrigo entrou na oficina. Ele estava sério. Joana, precisamos conversar. Ela pousou a agulha. Sobre o quê? Sobre nós, sobre o que as pessoas estão dizendo. Joana suspirou. Eu sei o que estão dizendo, Rodrigo. E não te incomoda? Claro que me incomoda. Ela respondeu, a voz carregada de emoção. Mas o que você quer que eu faça? Que eu me esconda, que eu finja que não existo. Rodrigo se aproximou. Eu quero que você venha comigo. Vamos para o Rio de Janeiro. Lá ninguém nos conhece. Podemos começar de novo, juntos. Joana o encarou. Você está me pedindo para fugir? Estou te pedindo para viver. Joana ia responder quando Alberto entrou. Ele olhou para Rodrigo, depois para Joana. Eu ouvi, ele disse. E não, Joana não vai fugir com você. Rodrigo se virou, os olhos faiscando. Quem é você para decidir isso? Eu sou o homem que a ama de verdade, Alberto gritou. E você acha que eu não? Rodrigo gritou de volta. Os dois se encararam. Joana ficou entre eles e gritou, parem! Ela respirou fundo, os olhos marejados. Vocês dois precisam entender uma coisa. Os irmãos a olharam. Eu não sou uma propriedade, não sou um prêmio, não sou algo que vocês possam disputar. Rodrigo abaixou a cabeça. Alberto fechou os olhos. Joana continuou, a voz trêmula. Eu fui escrava, eu fui possuída, eu fui tratada como coisa. E agora vocês dois me fazem sentir exatamente do mesmo jeito. Eu preciso de tempo, preciso pensar. E vocês precisam decidir se realmente me amam ou se só querem me ter. E sem dizer mais nada, Joana saiu. Deixou os dois irmãos ali e caminhou pelas ruas de São Luís com o coração partido. Joana passou dias sozinha, pensando, sentindo, tentando entender o que realmente queria. Até que uma tarde, alguém bateu à porta de sua oficina. Não era Rodrigo, não era Alberto, era a sinhá Beatriz. Joana congelou, a mãe dos dois homens, a mulher cuja vida ela salvou. Beatriz entrou devagar, apoiada em uma bengala. Ela estava mais velha, mais frágil, mas os olhos ainda tinham aquela suavidade. Joana, ela disse a voz baixa. Sinhá, Joana começou, mas Beatriz ergueu a mão. Não me chame assim, não mais. Você não me deve nada. Joana não soube o que dizer. Beatriz sentou-se em uma cadeira. Eu sei o que está acontecendo. Sei que meus filhos estão disputando você. Joana abaixou os olhos. Eu não pedi por isso. Eu sei, Beatriz respondeu. E é por isso que vim. Para te contar algo que você precisa saber. Beatriz respirou fundo. Rodrigo e Alberto não são só irmãos. Eles são meio-irmãos. Joana franziu a testa. Como assim?
Beatriz olhou para as próprias mãos. Meu marido, Antônio, ele teve um caso com uma escrava, anos antes de você chegar à fazenda. Dessa união nasceu um filho, um menino. Mas Antônio o vendeu para outra fazenda, para esconder o erro, para proteger o nome da família. Esse menino, Beatriz continuou, a voz trêmula, seria hoje um homem livre, talvez. Ou ainda escravizado, não sei. Antônio nunca mais falou sobre ele. Joana sentiu lágrimas queimarem nos olhos. Por que está me contando isso? Beatriz levantou os olhos. Porque eu preciso que você entenda algo, Joana. Meus filhos cresceram com privilégios, com liberdade, com escolhas. Mas você conhece a dor que eles nunca vão conhecer. E talvez você seja a única pessoa capaz de ensiná-los o que é realmente amar. Não possuir, amar. Beatriz se levantou com dificuldade. Escolha com o coração, Joana, mas escolha por você, não por eles. E saiu. Joana ficou ali, sozinha, com a verdade pesando no peito. Porque agora ela entendia que amor de verdade não era posse, era liberdade. Histórias assim não são fáceis de contar, mas são reais, são humanas. Se você quer continuar ouvindo histórias que tocam o coração, se inscreve no canal. Joana chamou Rodrigo e Alberto, pediu que viessem juntos. Quando os dois entraram na oficina, ela estava de pé, firme, os olhos decididos. Eu tomei minha decisão, ela disse. Os dois se entreolharam. Rodrigo deu um passo à frente. Joana, ela ergueu a mão. Me deixem falar. Silêncio. Joana respirou fundo. Eu não vou escolher nenhum de vocês. Os dois irmãos ficaram imóveis. O quê? Rodrigo murmurou. Eu não vou escolher, Joana repetiu. Porque eu percebi algo. Vocês dois me amam. Eu acredito nisso. Mas vocês me amam do jeito que foram ensinados a amar. Como algo que se conquista, como algo que se possui. Alberto balançou a cabeça. Não, Joana, não é assim. É sim, ela disse firme. Rodrigo, você quer me levar embora, me esconder, como se eu fosse um segredo. E Alberto, você quer me transformar em sonho, em poesia, como se eu não fosse real. Mas eu sou real, e eu sou livre. E pela primeira vez na minha vida, eu vou escolher a mim. Rodrigo deu um passo à frente. Joana, por favor. Não, ela o cortou. Eu não preciso de um homem para me salvar. Eu já me salvei. Eu não preciso de um homem para me dar valor. Eu já tenho valor. E eu não preciso de um homem para ser feliz, porque eu já sou. Alberto tinha lágrimas nos olhos. Então é assim que acaba? Joana sorriu triste. Não, é assim que começa, para mim. E os dois irmãos saíram, pela última vez. Meses se passaram. Joana continuou costurando. Continuou vivendo. Continuou sendo livre. As fofocas diminuíram. Os olhares se acostumaram. E Joana floresceu. Um dia, enquanto trabalhava, ela recebeu uma carta. Sem remetente. Abriu. Dentro havia apenas uma frase escrita à mão. Obrigado por me ensinar o que é amar de verdade. Rodrigo e Alberto. Joana sorriu. Dobrou a carta. E guardou no fundo da gaveta, porque aquilo era o passado e ela estava construindo o futuro. A história de Joana não terminou com um grande amor, não terminou com um casamento, não terminou com um final feliz tradicional, mas terminou com algo muito mais poderoso. Terminou com liberdade. A liberdade de escolher, a liberdade de existir, a liberdade de ser. E isso, no final das contas, é a maior história de amor de todas. O amor por si mesma. Se essa história te tocou, se te fez sentir, se te fez pensar, se inscreve no canal. Porque aqui a gente conta histórias de pessoas reais, de amores impossíveis, de escolhas difíceis e de liberdades conquistadas. A próxima história está te esperando. Não perca.